Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4 de maio, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 33 ao capítulo 36. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar agora do reinado de Manassés, isso mesmo. Ele era filho do rei Ezequias, e quando Ezequias morre, ele assume o trono, e ele tinha a idade de 12 anos, quando ele começou a reinar, e ele reinou 55 anos em Jerusalém. Infelizmente, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel, né? E ele tornou a edificar os altos que o pai dele tinha derribado. Pois bem, ele levantou altar a Balaim, fez poste ídolo, se prostrou diante dos exércitos dos céus, deuses que os pagãos tinham naquela época. E ele não só fez isso, mas decidiu servir a outros deuses. E o pior, ele edificou altares na casa do Senhor, o qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, o meu nome para sempre. Isso está descrito lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13. Ele vai edificar altar ao exército dos céus, dentro dos átrios da casa do Senhor. Os povos antigos cultuavam ao Deus Sol, Deus Lua, Deus Astro, Deus Estrelas. Pois bem, Manassés vai fazer isso. Ele queima os próprios filhos como oferta lá no Vale de Rinom, né? Ele buscava adivinhação em nuvens, ele era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, feiticeiros, e ele prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor e provocou a ira do Senhor. Ele pôs imagem de escultura de ídolos lá na casa do Senhor. Pois bem, né? Não aprendeu nada daquilo que o seu pai viveu. Ele não herdou nada do seu pai. Ele vai fazer atrocidades no reinado dele. Ele vai fazer ele vai usurpar, né, o trono de Deus estabelecido naquele templo. E aí nós vamos ver que Deus tinha dito a Salomão, né, que naquela casa e em Jerusalém, que ele tinha escolhido, sobre todas as tribos de Israel, ele escolheu ali para que o nome dele estivesse para sempre. Manassés vai ignorar todas essas coisas que Deus disse. E, na verdade, Manassés não só tem essas atitudes, mas ele vai levar Judá a errar, a pecar. Não só Judá, todos os moradores ali de Jerusalém, ele vai levar nessa mesmo caminho, né? Então a gente já falou aqui da importância do líder espiritual, de um rei, que todo o povo seguia ele. Pois bem, e o Senhor vai falar a Manassés e ao seu povo, porém eles não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele o rei da Síria, os quais vão prender Manassés com ganchos e amarrá-lo em cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, sabe o que ele fez? Suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Senhor, Deus dos seus pais. Fez oração, e sabe o que aconteceu? Deus se tornou favorável a ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém. Então, Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Quando eu vejo a história de Manassés,
eu tenho para mim, nada está perdido. Deus pode mudar todos os corações, porque mudou o coração de Manassés, né? O que foi um aperto ali, né? De Babilônia, ele foi levado cativo, ele foi levado amarrado, humilhado, mas foi a ação necessária para que Manassés se voltasse ao Senhor. Quanta coisa nós aprendemos com esse Manassés, não é? Não importa como você começa, o que importa é como você vai terminar a sua vida. Manassés começou da pior forma possível. Relatei aqui tudo o que ele fez, né? Pois bem, mas no seu final de tempo, ele se humilhou e ele se voltou ao Senhor. Depois disso, ele vai edificar um muro de fora a fora na cidade de Davi, no ocidente de Gion, no vale, na entrada da porta do peixe. Ele vai levantar esse muro muito alto, ele vai colocar chefes militares em toda a cidade fortificada de Judá. E ele vai tirar, isso mesmo, ele vai tirar da casa do Senhor os deuses estranhos que ele tinha levado, né? Ele vai também tirar os altares que ele edificou no monte, na casa do Senhor, em Jerusalém. Ele vai lançar tudo fora da cidade. Ele vai restaurar o altar ao Senhor. Ele vai sacrificar ofertas pacíficas de ações de graça e ele vai ordenar a todo Judá que servissem ao Senhor, o Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. E por fim, nós vamos ter a morte de Manassés, né? E os atos dele, a sua oração a Deus, as palavras, né, que foram proferidas a ele pelos profetas, tudo isso está relatado no livro dos reis de Israel. E a sua oração e como Deus se tornou favorável a ele, né? Perdoando o seu pecado, as suas transgressões e fazendo com que ele mudasse de atitude. Assim, Manassés, ele vai descansar com os seus pais e vai sepultado na sua própria casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. E ele tinha, Amon, 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos apenas em Jerusalém. E sabe o que aconteceu? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, o seu pai, no início do seu reinado. Porém, Amon fez sacrifício a todas as imagens de esculturas que Manassés, seu pai, tinha feito e a serviu. Mas não se humilhou perante ao Senhor como Manassés, o seu pai, se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. Conspiraram contra ele. Os seus servos o mataram na sua própria casa. Então, ele reinou por pouco tempo, né? E o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu, sabe quem? Josias, isso mesmo, o seu filho em seu lugar. E aí nós vamos ver o reinado de Josias, né? E isso está relatado, né? Que tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou no caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ele ainda moço, ele começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos postes e das imagens de escultura, de fundição. Começou um verdadeiro renovar, né? Uma verdadeira renovação espiritual em Judá.
Na presença dele foram derribados os altares de Balaim, despedaçou os altares de incenso, as imagens de escultura, de fundição, quebrou, reduziu tudo a pó. Isso mesmo. Os ossos dos sacerdotes dos altares de Baal queimou. Ele vai trazer uma purificação sobre Judá e Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, de Naphtali, por todos os lados, no meio das ruas, das ruínas, e tendo derribado todos os altares, os postes ídolos, as imagens de escultura, reduziu tudo a pó. E no 18º ano do reinado, havendo já purificado a terra, a casa, envia Safã, que era filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para repararem a casa do Senhor. E foram a Ilquias, que era sumo sacerdote na época, e entregaram-lhe o dinheiro que tinha trazido a casa de Deus, que os levitas e os guardas da porta tinham juntado, dinheiro provido das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, né? Então, muitos aqui se juntaram para promover essa restauração do templo. Eles entregaram aos dirigentes da obra, que tinham um cargo ali de fazer isso na casa do Senhor, né? Para que pagasse todos aqueles trabalhadores que estavam ali ocupados em repararem e restaurarem a casa do Senhor. Então, nós tínhamos carpinteiros, edificadores, né? Compraram pedra lavrada, madeira, tudo para servir ali de restauração. Os homens procederam fielmente na obra, e o superintendente deles era Jaate e Obadias, levitas, filhos de Merari, como também Zacarias, Mesulão, filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos músicos, eram superintendentes dos carregados que dirigiam todos os que faziam a obra, e em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivãos, oficiais e também os porteiros. E quando se tirar o dinheiro que havia na casa do Senhor, e Ilquias, o sacerdote, sabe o que vai acontecer? Ele vai achar o livro da lei, isso mesmo, que Deus tinha dado por intermédio de Moisés, e eles encontram isso nessa reforma, né, do templo, da casa do Senhor, eles encontram. E Ilquias vai dizer ao escrivão Safã, né, dizendo, olha, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias vai entregar esse livro a Safã, e Safã vai levar o livro para quem? Para o rei. E lhe dá relatório, tudo quanto se encomendou os teus servos estão fazendo. Contar o dinheiro que achou-se na casa do Senhor, entregaram à mão daqueles que estavam executando a obra. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu nele diante do rei. E aí, tendo o rei ouvido todas as palavras da lei, sabe o que acontece? Josias rasga suas vestes, porque ele vê que eles estavam fazendo tudo contrário àquilo que a lei de Moisés, né? A lei de Deus dada a Moisés ordenava. E aí o rei Ilquias chama, né, alguns homens de sua confiança, inclusive o escrivão e Asaías, que era servo do rei, dizendo, ide e consultai ao Senhor por mim e pelo restante de Israel e Judá, acerca da palavra dos livros dessa lei. Porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem tudo o que estava escrito no livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter, sabe com quem?
Profetisa Hulda, essa mulher extraordinária. Ela era esposa de Salum, que era guarda-roupa do rei. Ele trabalhava para o rei ali, né, guardando, organizando as roupas do rei. Ele era filho de Tocate, de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Hulda, que era profetisa, ela habitava na cidade baixa de Jerusalém, periferia de Jerusalém. E ela disse a eles, né? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, ao rei, né? Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que vocês já leram, visto que vocês me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, e todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim dizei a ele. Assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porque o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus quando ouviste suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e tu te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante a mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei aos teus pais e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei a resposta. E aí Josias, diante disso, vai fazer uma renovação de aliança com o Senhor. Ele vai dar ordem aos anciões de Judá, de Jerusalém, para se ajuntarem. Ele vai subir à casa do Senhor com todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, sacerdote, levita, todo o povo, desde o menor até o maior. E deu diante deles leu, né, diante deles todas as palavras que foram encontradas no livro, lá na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, para guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, seus estatutos de todo o coração. Isso mesmo, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estava escrito ali no livro. Todos os que se achavam em Jerusalém e em Benjamim anuíram esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, Deus dos seus pais. E Josias tirou todas as abominações da terra e obrigou-os a servirem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram para seguir ao Senhor, Deus dos seus pais. E aí nós vamos ter, na época aqui de Josias, a celebração da Páscoa. Vocês perceberam, né? Que na época de Ezequias, do rei Ezequias, ele fez exatamente isso. Restaurou tudo, santificou tudo, arrumou a casa do Senhor e celebrou a Páscoa. Passou o reinado de Manassés, que foi um reinado longo, ele fez aquela barbaridade. Então agora Josias vem e celebra a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Mataram o cordeiro da Páscoa no 14º do primeiro mês, estabeleceu o sacerdote nos seus cargos, animou a todos, olha que coisa mais linda, animou-os a servirem ao Senhor. Disse aos levitas que ensinasse todo Israel, isso, que todos estavam consagrados ao Senhor. Colocou a arca sagrada na casa que foi edificada por Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e já não tereis esta carga no ombro. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus,
e ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 14. Imolai o cordeiro da Páscoa, santificai-vos, preparai-os para os vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, que disse a Moisés. E ofereceu Josias a todo o povo cordeiros, cabritos, rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa. O número de 30.000 por todos os que estavam ali. E de bois, 3.000. Tudo isso era da fazenda do rei. Pois bem, nós vamos ver que ele preparou o serviço, puseram o sacerdote em seus lugares, os levitas nos seus turnos, tudo a mando do rei. Ele se prontificou, não só ele pessoalmente, com tudo que ele era e tudo que ele tinha, isso mesmo, com as suas posses, ele envolveu todo o povo nisso, né? E aí nós vamos ver que vão imolar o cordeiro da Páscoa, vão aspergir o sangue recebido das mãos dos levitas, vão colocar à parte o que era holocausto e deram ao povo segundo os grupos da sua família, para esses oferecerem ao Senhor conforme estava escrito. Depois repartiram para si, para os sacerdotes, para os filhos de Arão, que se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos, das gorduras e toda uma sintonia. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi e de Asaf e de Emã, né? Tudo ali bonitinho. Também os porteiros, cada um no seu posto, e não necessitava de se desviarem do seu ministério, porque os seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço da casa do Senhor naqueles dias, né? Tudo para celebrar a Páscoa, oferecer holocausto ao altar do Senhor. E os filhos de Israel, que se achavam presentes, celebraram a Páscoa naquele tempo, a festa dos pães asmo, por 7 dias, conforme estava prescrito em Êxodo 12, do 14 ao 20. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como se celebrou no dia dos reinado do rei Josias, com sacerdotes, levitas, todo Judá e Israel que se achavam ali. E no 18º ano do reinado de Josias, foi o tempo da celebração da Páscoa. E aí, nós vamos ver depois de tudo isso, né? Havendo já ele restaurado o templo do Senhor, ele vai subir a Neco, o rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto a Eufrates, né? E Josias vai sair ao encontro dele e infelizmente chegou o momento da morte do rei Josias, né? Os flecheiros vão atirar contra o rei Josias, então o rei diz aos seus servos, né? Tirai-me daqui, pois estou gravemente ferida. E aí nós vamos ver que os seus servos tiraram ali, levaram ele para um segundo carro para transportar ele para Jerusalém, mas infelizmente ele não vai resistir aos ferimentos e vai morrer. E vão sepultar ele no sepulcro dos seus pais. Todo Judá e todo Israel prantearam a morte de Josias. E Jeremias, isso mesmo, compôs uma lamentação sobre Josias. E nós vamos ver, né? Lamentações de Jeremias, né? É um livro que nós vamos passar por ele. Depois do livro de Jeremias, nós temos Lamentações. E aqui está presente, né? O profeta Jeremias fazendo a lamentação aqui nesse momento de luto de Judá, né? Nesse momento de tristeza. Os atos de Josias, tudo vai estar registrado nos livros, né? E
O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Porque o rei do Egito, depois em Jerusalém, impôs à terra uma pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. O rei do Egito constituiu Eliaquim, irmão de Joacás, rei de Judá e Jerusalém, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Mas o irmão de Joacás tomou Neco e o levou para o Egito. Então aqui, cumprindo a profecia, né, que não aconteceria nos dias de Josias, né, mas a sentença já estava determinada, né, e aqui nós vamos começar a ver muitas mudanças de reinado, né? Nós vamos ter o reinado de Joaquim, ele tinha 25 anos quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém, fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? E nós vamos ver, subiu contra ele o rei Nabucodonosor, né? Rei da Babilônia, amarrou as 2 cadeias de bronze e o levou para Babilônia. Aqui, esses momentos aqui já estão relatados, né? Nós vamos passar por esses momentos quando nós formos ler os profetas maiores. Já mencionei Isaías, isso aqui vai estar todos eles descritos no livro de Jeremias, lá Jeremias 22, Jeremias 25, Jeremias 26, nós vamos ver a narrativa desses reis, né? Depois nós vamos ter o Joaquim, né? Ele tinha 18 anos quando ele começa a reinar, ele vai reinar também 3 meses e 10 dias, né? Ali em Jerusalém, e ele vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor, né? E aí nós vamos ver que o rei Nabucodonosor também vai levá-lo para Babilônia. E tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se humilhou perante a fala, né? A profecia do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Ele não vai dar ouvido, né? Ele vai se rebelar contra Nabucodonosor, e nós vamos ver que mais uma vez, né, nós vamos ver aqui a interferência de Deus, aquilo que Deus já tinha determinado. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, a casa do seu santuário, e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos avançados em idade, todos, né, caíram nas mãos dele. Tudo isso nós vamos ver relatos em Jeremias 21. Os utensílios da casa do Senhor, tanto os grandes quanto os pequenos, os tesouros da casa do Senhor, da casa do rei, dos príncipes, tudo foi levado para a Babilônia, né? Vão queimar, isso mesmo, vão queimar a casa de Deus, derribar os muros de Jerusalém, isso mesmo, e tudo vai ser levado para a Babilônia, né? Infelizmente, nós chegamos a esse momento que já tinha sido profetizado, né? Mas que infelizmente vai acontecer, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse do seu sábado todos os dias da desolação, repousou até os 70 anos se cumprirem, né? Isso está relatado em Jeremias capítulo 25. E assim nós vamos finalizar o livro de Crônicas, e amanhã nós iniciaremos o livro de Esdra. Então, aqui nós finalizamos, né, em Crônicas com o declínio, totalmente o declínio, e aqui
finalizado o livro de Crônicas, né, como já tínhamos visto em Reis, em Samuel, né, o povo vai ser levado para o cativeiro babilônico, né, e eles vão estar subjugados. Esdras vai iniciar o novo tempo, o tempo da restauração, né, então eles vão passar todo esse tempo que foi determinado aqui, né, a profecia do Senhor, que está, eu acabei de ler aqui no versículo 21 do capítulo 36, né? A desolação repousou sobre eles até que se cumprirem 70 anos, né? E então, amanhã nós daremos continuidade falando sobre Esdras. Convida mais alguém para vir aqui, né? Aprender um pouco mais da palavra de Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Queremos colocar diante de Ti a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. E queremos em todo tempo olhar para Ti. Temer a Ti, servir a Ti com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, Senhor. Queremos, declarar que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso Salvador, a quem confiamos a nossa vida. Queremos Te exaltar e Te engrandecer, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com mais alguém. Já é inscrito? Dá aquele joinha. Se não é, se inscreva para que a gente possa todos os dias estarmos juntos nesse momento tão especial que é o Priorizando a Palavra de Deus. Deus te abençoe.